a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplicará, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e Pois não. Fala, pois. Boa noite a todos, mais uma vez quem chegou agora, um feliz sábado. Eu peço para que quem estiver com o microfone aberto, que possa fechar, porque agora o Espírito Santo vai falar conosco através do irmão Francisco Herculano. É um prazer, senhor Francisco, tê-lo aqui no nosso meio.
E a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Amém. Vou me ajoelhar aqui para a gente fazer uma oração, tá? Pai querido e bondoso, nosso Deus eterno, Abra o seu microfone, por favor, que eu fechei sem querer. somos agradecidos, Senhor, pelo teu amor, tua bondade, teu cuidado, tua proteção. Nesse mundo, Senhor Deus, de trevas, como disse a bela música que foi apresentada, um mundo onde o pecado mostra os seus resultados. Nós te agradecemos porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso socorro, bem presente ao longo de nossas vidas, Senhor. Não só nas horas de tribulação, mas nas horas de alegria, de bonança, vitórias. A tua presença é muito bem-fazeja em nossa vida, Pai. Louvado sejas tu, porque tu és o nosso Criador. Louvado sejas tu pelo santo sábado. Tratamento natural. Louvado sejas tu, Senhor, por tudo que provém das tuas mãos, pela tua palavra, que ela agora fale o nosso coração sobre esse tema tão solene e tão sério, que é o nosso corpo como teu santuário. Nós pedimos a tua presença, invocamos a tua guia, rogamos que o Senhor esteja acima de nós e nos conduza e nos controle e não nos deixe ser nós mesmos, mas que possamos refletir a ti, ó Pai. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tá dando para ouvir direitinho? Está sim. Tá. Eu só peço mais uma vez para quem tiver com o microfone ligado que possa desativar, por favor. Tá bom? Obrigada. Então, ok. A vigília vai acontecer hoje, né? Que já estamos no sábado. Daqui a algumas horas, ela leva o título Nosso Corpo, Santuário de Deus. E nós temos dois textos do apóstolo Paulo, nas suas duas cartas à igreja de Corinto, onde ele usa essa expressão. E sempre que a gente ouve essa expressão e fala essa expressão, o corpo como santuário, como templo de Deus, do Espírito Santo, nós pensamos na mensagem de saúde. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, nas duas citações que nós vamos ler agora, a primeira está em 1 Coríntios 6, dos versos 19 ao 20, e a segunda em 2 Coríntios 6 também, mesmo capítulo, né? Capítulo 6, mesmo número, dos versos 14 ao 18. Nenhuma das duas vezes ele trata da mensagem de saúde. Nas duas vezes
ele trata de questões de ordem moral. Na primeira é a prostituição, na segunda é o julgo desigual. Mas o espírito de profecia vem com a sua autoridade e linka esse contexto de ordem moral à reforma de saúde. Vamos lá aos textos. Vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este texto está tratando da prostituição do corpo. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esses são os textos que o apóstolo Paulo fala, onde ele afirma claramente que o nosso corpo é santuário de Deus, é templo para a morada do Espírito Santo. E a serva do Senhor os liga diretamente à reforma de saúde. Mas ela também liga a questões de ordem moral, como numa carta para uma irmã, ela escreve a fim de que ela consiga ser desviada do seu objetivo de se unir a um homem num julgo desigual. O ponto em questão é a essência do Evangelho. Esse texto, ele carrega essa frase, ela carrega todo o suprassumo do Evangelho. Qual frase? Nosso corpo é santuário de Deus. Essa única frase, ela carrega toda a essência do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, Jesus Cristo, a boa nova, ela só é isso que ela é porque nós pecamos. E o pecado, ele é essencialmente cometido no corpo. É no corpo onde começa a queda e é no corpo onde começa a restauração do ser humano. O corpo é portador de duas classes de pecado, das três classes que são delineadas em 1 João capítulo 2. Se você tiver sua Bíblia aí, abra comigo em 1 João capítulo 2, no verso 16, onde o apóstolo amado, ele diz o seguinte:
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas duas primeiras classificações de todos os tipos de pecado, essas três classificações aqui abrangem todos os tipos de pecado. Se você começar a listar os pecados que você memorizar, ou que você mentalizar, você vai conseguir encaixar em uma dessas três classificações: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tá? Essas duas primeiras, as concupiscências, elas originam-se no corpo. A carne e os olhos. Ok? Pois todos os pecados que recebem essa classificação, eles começam no corpo. E eles precisam ser redimidos no corpo primeiro, para que depois Deus opere na mente. É assim que funciona no processo de restauração, no processo de reconciliação do homem com Deus. A mensagem do corpo humano como santuário é o pano de fundo da mensagem de saúde. E é também o pano de fundo da mensagem da reforma do vestuário. E é também o pano de fundo da mensagem da santificação pela fé. Só para nós termos uma base, uma ideia da importância dessa afirmação, de que o nosso corpo é templo de Deus, é morada de Deus, é santuário de Deus. Reforma de saúde, reforma do vestuário e santificação. Sem saúde, não pode haver espiritualidade. Com o vestuário deturpado, a serva do Senhor diz que o vestuário, especialmente de uma mulher, que nós sabemos que a grande concentração de problema nessa questão do vestuário não é só, mas a maior parte, a grande problemática envolve o sexo feminino. Ela diz que, através do vestuário, o caráter de uma mulher pode ser lido. Tá? O vestuário, ele protege o corpo. O vestuário, ele guarda o corpo ou o expõe. É como o santuário sem as cortinas. Não pode haver. Não haveria átrio, não haveria lugar santo, nem lugar santíssimo. Seria um espaço não delineado, não delimitado. A reforma do vestuário, ela encontra sua essência na visão de que o nosso corpo é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. A reforma de saúde, acredito até que dispensa comentários, porque nós não vamos entrar em detalhes específicos da reforma de saúde. E a mensagem de santificação. E o que é santificação? Se a gente for lá para Êxodo, capítulo 1, aquela experiência inicial de Moisés, capítulo 3, se não me falha a memória, onde ele está no deserto e ele vê a sarça queimando, mas não se consome.
ali Deus diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Tá, mas por que que ali era santo? A única diferença de qualquer outra parte das regiões por onde Moisés já havia viajado com suas ovelhas era a presença de Deus na sarça. Então, o que santifica algo, o que santifica uma estrutura, não é outra coisa senão a presença de Deus. O que santifica o sábado? O pastor S.N. Haskell, ele escreveu um livrinho, e lá nesse livrinho ele diz assim: o sábado é santificado pela presença especial de Deus no tempo. Ele é um dia especial porque Deus se faz plenamente presente no tempo. Como é isso? A gente não dá para digerir muito bem, mas a gente pode entender que cada segundo do sábado é especial, é santificado por uma presença especial de Deus conosco e em nós durante aqueles minutos, aqueles segundos sagrados. E essa mensagem de santificação pela fé, porque é necessário crer, ela está fundamentada na frasezinha: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para nós sermos santificados, Deus tem que se fazer presente na nossa vida. Ok? Nós não estamos falando, nesse contexto, não estamos falando em hipótese nenhuma de justificação por obras. Nós estamos falando de justificação e santificação por fé, pelo exercício da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, todo o relato que está ali no capítulo que define a fé, né? O apóstolo Paulo, ele foi muito exímio em definir o amor em 1 Coríntios 13 e em definir a fé em Hebreus capítulo 11. E no relato dele a gente pode concluir um conceito de fé bíblico muito claro, onde ele diz que fé, ele diz com as palavras dele, com o contexto que está ali no capítulo, mas a conclusão é: fé não é aquilo que me faz pensar que se eu pedir a Deus, Ele vai me dar algo que eu esteja precisando porque eu tenho fé. Não. Fé é exatamente o contrário. É Deus pedir algo para mim que me parece impossível e eu faço através desse poder chamado fé. Eu exerço fé na palavra de Deus que diz: faz isso. E eu faço. Foi assim que ele disse para aquelas pessoas que ele curou, Jesus, quando esteve aqui: a tua fé te salvou. Porque ele dizia: levanta e anda. E aquele homem creu, se levantou e andou. E assim, muitos e muitos outros casos se repetiram. Era impossível para aquelas pessoas, mas como foi Deus quem falou,
Eles creram nessa autoridade e eles então exerceram a prática, eles operaram, eles fizeram o que Deus pediu. Pois essa fé de que Deus quer habitar no meu corpo é exatamente a força que vai me fazer, que vai me impelir a praticar aquilo que Deus determinou. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui do Espírito de Profecia que trata desse contexto. Nós vamos aqui para uma meditação matinal, cujo título é Este Dia com Deus. Ela vem tratando do viver saudável. É do dia 25 de junho. 25 de junho, é quase a nossa data, né? 25 de junho, da meditação Este Dia com Deus. Ela fala assim, olha só. Nossa obra deve ser prática. Devemos nos lembrar de que o homem tem um corpo, assim como uma alma a salvar. Nossa obra abrange muito mais do que pôr-se diante das pessoas a fim de pregar para elas. Em nosso trabalho, devemos ministrar às enfermidades físicas daqueles com quem somos postos em contato. Devemos apresentar os princípios da reforma de saúde, impressionando nossos ouvintes com o pensamento de que eles têm uma parte a desempenhar no sentido de se manterem com saúde. O corpo precisa ser mantido em condição salutar, a fim de que a alma possa ser sadia. A palavra alma aqui está se referindo à mente, ao caráter em si. O estado do corpo influi sobre a condição da alma. Quem deseja ter vigor físico e espiritual deve educar seu apetite da devida maneira. Deve ter o cuidado de não oprimir a mente, sobrecarregando suas faculdades físicas ou espirituais. Fiel adesão a princípios corretos no comer, beber e vestir é um dever que Deus impôs a seres humanos. Essa imposição, ela está inserida na frase: nosso corpo é o santuário do Deus vivo, que é o tema da nossa vigília. Mais um texto. Essa agora é Jesus, meu modelo. No dia 29 de outubro. Diz assim: é um terrível pecado abusar da saúde que Deus nos deu, pois todo abuso dessa natureza debilita a nossa vida e constitui um prejuízo, ainda que obtenhamos toda a educação possível. O primeiro e constante cuidado dos pais deve ser o de ver que os filhos tenham constituição vigorosa para que possam ser homens e mulheres sadios. O primeiro e constante cuidado dos pais. Para a própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas a trabalhar, mesmo que a necessidade não o requeira. Trabalho físico, prática de exercício para atividade muscular. É isso que ela está dizendo. Na educação, como sendo um instrumento essencial.
A mente humana precisa ter atividade. Se não estiver ativa na direção certa, estará ativa na direção errada. A fim de conservá-la em equilíbrio, o trabalho e o estudo devem estar unidos em nossas escolas. A referência aqui é Jesus, meu modelo, uma meditação matinal, do dia 29 de outubro. Okay? Eu não vou dar a página porque pode desencontrar a paginação, mas é do dia 29 de outubro. Próximo texto. Esse aqui eu vou passar. Vou tratar desse tema aqui não. Próximo texto está na meditação, é uma outra meditação, é RC, Refletindo a Cristo, Refletindo a Cristo. Ela diz assim, preste bem atenção. No dia 6 de maio, tá? Ela diz assim, o mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer, condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, pomos os fundamentos da debilidade, negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubar a Deus. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Vocês estão ouvindo? Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. E ainda há pessoas na nossa comunidade de fé que ousam perguntar: isso é ponto de salvação? E a minha pergunta é: o que não é ponto de salvação na vida do cristão? Eu estou falando do cristão adventista. Estou falando do cristianismo bíblico, do cristianismo real, verdadeiro. O que não é ponto de salvação na nossa vida? Será que os nossos pensamentos não são ponto de salvação? Será que a nossa conduta na rua, ao passar pela rua, não é ponto de salvação? Será que a nossa maneira de falar não é ponto de salvação? Será que é ponto de cultura? Será que a música que eu entoo do meu coração através dos meus lábios não é ponto de salvação? Aquela que eu permito entrar no âmago da minha alma através dos meus ouvidos não é ponto de salvação? Será que o vestuário que cobre o meu corpo ou que o expõe não é ponto de salvação? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. As coisas que estão acontecendo no mundo e na igreja me deixam claro: Jesus está às portas, mais do que nunca. E aí, nós precisamos correr. Já estamos nos dias em que temos que correr com aqueles que estão a cavalo. Vou continuar. Vou repetir a primeira frase. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo
em cada nervo, cada músculo, cada faculdade que ele confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma infração dessa lei. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Adventismo é a coisa mais séria que já pôde vir ao ser humano moderno. É ser um adventista do sétimo dia. E esse é o nosso chamado. A ordem é ser de santos, como eu sou santo. E o poder vem dele. Não é nosso, não. Nós não temos nada. Nós só temos uma coisa. Nós mesmos para decidirmos ou pela fé ou pela incredulidade. E se reconhecemos que somos incrédulos, ainda temos a chance de, como aquele pai desesperado daquele jovem endemoniado, clamar para Jesus e dizer: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Olha o texto. A vida física deve ser cuidadosamente preservada e desenvolvida para que pela humanidade a natureza divina possa ser revelada em sua plenitude. Por que que Deus estabeleceu o nosso corpo como morada dele? Para nós podermos refleti-lo aos nossos semelhantes. A relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Deve receber cuidadosa atenção no lar e na escola. Nós falhamos, nós como povo, nós como igreja, nós falhamos. Não adianta ninguém aqui dizer assim: nós temos faculdades, nós temos universidades, nós temos escolas, um sistema educacional mundial respeitado pelas autoridades. Nós falhamos. Nós éramos para ser um povo portador de luz para esse mundo. Dá uma olhada na internet, pesquisa rapidamente no Google sobre alimentação saudável e você vai ver os inúmeros canais de pessoas pregando a nossa mensagem de saúde e elas não são adventistas. Irmãos, é motivo de alegria? É motivo de alegria. Pessoas do mundo estão vivenciando essa realidade, mas é motivo de extrema tristeza nós vemos a quantidade ínfima de adventistas do sétimo dia que pregam essa mensagem porque vivem. No mundo, todo mundo que prega essa mensagem de saúde vive, e vive com afinco. Mas na igreja, são pouquíssimos os que pregam porque vivem. Pouquíssimos. A serva do Senhor, no livro Beneficência Social, ela diz assim: muitos serão libertos da decadência física, mental e moral, graças à influência da reforma de saúde. Esses princípios se recomendarão por si mesmos aos que estão em busca de luz, e esses partirão daí para a plena aceitação da verdade para este tempo. Partirão da onde?
da reforma de saúde, pessoas que serão alcançadas exclusivamente por causa da mensagem de saúde. E, a partir dela, vão crescer para a plenitude, total aceitação da verdade para este tempo. Nós precisamos pregar, irmãos. Nós precisamos pregar com a vida. Se, como disse Dwight Lyman Moody, se for necessário, você fala. Mas a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é com a vida. É por isso que ele diz assim, ó, lá em Mateus 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É com a vida. Eu lembro muito bem de uma pregação da irmã Maísa Ribeiro, onde ela fala que essa palavra testemunho, em Mateus 24, 14, é a palavra grega martireu, que é a mesma palavra para martírio, ou seja, você deu a sua própria vida naquela causa, que é o Evangelho. Esse é o testemunho. Agora, como é? Me diga, ou melhor, diga para você mesmo. Será que é possível alguém um dia vir a dar a sua própria vida em favor do Evangelho? Será que eu vou poder dar a minha própria vida em favor do Evangelho se eu hoje não quero abrir mão de um sorvete de chocolate? Estou usando um exemplozinho aqui, que pode ser o de alguém. Mas tem muitas outras colocações e situações que cada um pode fazer, não? Cada um pode fazer. Se eu não quero abrir mão de um copo de Coca-Cola, se eu não quero abrir mão, seja do que for, de uma saia curta, se eu não quero abrir mão disso ou daquilo, como é que eu vou abrir mão da minha vida? Não existe. Não é real. É auto-engano. Não é? Ouça bem. Satanás está prestes a levar a mente e todo o ser a seguir uma conduta diretamente contrária à expressa vontade de Deus, de modo que ele possa separar essa alma de Deus, interpor suas tentações e obter controle sobre a mente e os sentimentos do coração. Esse é o plano premeditado de Satanás para levar almas a afastar-se daquele que é poderoso em conselho e para a persuasão das mentes que não têm amor a Deus nem à verdade. Aí, esse texto está no Conselhos a Jovens Namorados, capítulo 8, página 85. Aí, nós temos a música na igreja. O que a música tem a ver com o meu corpo? A música tem tudo a ver com o meu corpo. Porque a música, ela lança sobre o meu ser, não é só sobre o meu ouvido, é sobre todo o meu ser, vibrações sonoras. E essas vibrações, elas penetram por todo o canto do meu corpo, especialmente pelos ouvidos, e vão para dentro do meu cérebro. E lá no meu cérebro, ou elas atingem as partes nobres, que é o que acontece com a música sacra, santa, ou elas atingem as partes que estão conectadas ao meu corpo,
que é o que acontece com a música profana. E não interessa a letra. A música profana, com letra aparentemente sagrada, ela opera do mesmo jeito e ainda pior, porque é uma mistura do santo com o profano. E aí o meu corpo, ele sofre esse choque. Eu quero dançar, eu quero me balançar. As minhas emoções, elas são ativadas para elas irem com mais força do que a minha razão, e o meu culto racional, ele desce ralo abaixo, e o culto se torna um culto puramente emocional. Então veja que todas as áreas da vida humana, visão, audição, tato, tudo que está relativo ao corpo e à mente como estrutura do corpo, o cérebro, tudo isso foi criado por Deus para ser morada dele. E nós, com as nossas decisões, estamos ou permitindo que ele more, ou permitindo que o diabo more. E eu apelo para você, meu irmão, minha irmã. Eu digo para vocês, eu não vejo tempo para outra coisa. Eu não vejo tempo para outra mensagem que não seja um clamor. Vamos mudar. Pelo amor de Deus. Vamos mudar. Vamos pedir a Deus força. Vamos tomar decisões. Vamos desligar da nossa vida as coisas que estão nos impedindo de alcançar o parâmetro, o ideal que Deus tem para nós. Vamos tirar de nossa frente, de nossos ouvidos, essas mensagens adocicadas de que estamos vencendo, estamos batizando tantos, e isso e aquilo. Isso não é sinal de vitória, não, irmãos. A vitória, ela vem por meio da obediência. A gente obedece, não é para ser salvo, não. A gente obedece porque a gente quer amar a Deus. A gente obedece não é porque ama, não. É porque a gente quer amar. E a gente obedece porque a gente quer que Deus entre e mude a nossa mente. A tal ponto que a minha obediência se torne natural. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero obedecer por naturalidade, mas enquanto não, eu decido obedecer. Para que tu me honres. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Nós honramos a Deus com a obediência, com a decisão em favor da verdade dele. E ele nos honra mudando a nossa mente carnal, transformando-a em uma mente espiritual que se conforma, não com este século, mas com a mente de Deus, com a mente de Cristo. E assim, ele vai nos capacitar a sofrer o que for pelo nome dele. E assim nós vamos poder receber todas as pressões que o mundo está aí bem preparado a nos fazer, sem a gente abrir uma unha sequer de concessão da verdade. É esse tipo de homem e mulher que Deus quer fazer morada usando o seu e o meu corpo.
como santuário do Deus vivo. Que Deus lhe abençoe, lhe ilumine, lhe dê força, lhe dê discernimento, lhe dê ouvidos atentos, lhe dê olhos vigilantes, porque o diabo é nosso adversário e ele não é fraco e ele está rondando nosso redor, buscando a quem possa tragar. E os seus enganos, se possível fosse, derrubaria os próprios escolhidos. Que Deus não permita isso com a sua igreja. É a minha oração. E o meu desejo para você, para mim, para minha família, para a sua e para toda a nossa família de fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. O Espírito Santo falou conosco. O nosso coração está cheio de gratidão por ele ter lhe usado hoje. Senhor Francisco, que ele continue esse processo na sua vida, que o Senhor possa ainda falar a muitas multidões sobre essa mensagem tão importante. Vivemos no momento do fim e temos que ter consciência e nos posicionar. Deus seja louvado pela vida de cada um que Deus trouxe aqui hoje, né, para ouvir essa mensagem. E que possamos refletir e ver o que Deus quer que a gente ainda mude, para que estejamos cada vez mais próximos dele, para que possamos refletir a glória do Senhor nesta terra. É possível. É possível. E eu quero chamar 3 pessoas para fazer a última oração e depois vamos para o último hino. Orações breves, por favor, quem gostaria? Pode levantar a mão. Aécio, abriu o microfone, quer fazer uma oração? As pessoas estão aqui agradecendo pela mensagem. Posso sim. Pode, obrigada. Então, a primeira oração, quem mais quer fazer a oração? O senhor Sérgio, está com a câmera ligada, seja bem-vindo. O senhor quer fazer a segunda oração? Pode ser? E quem mais abriu o microfone? Eugênia? Olha, então vamos assim. O seu Aécio primeiro. O senhor Sérgio, eu não sei se ele confirmou. Faz um ok assim com o dedo, que eu estou lhe vendo. Ok. A segunda oração, na sua vez, só abrir o microfone, tá bom? E eu posso fazer a terceira, então. Então, vamos nos prostrar, quem puder, para reverenciar o nosso Deus. Pode começar. Grandioso Deus, nosso Pai, o nosso Deus de amor. Nós louvamos o teu santo nome porque o Senhor não desiste de nós. Agradecemos pelo teu Espírito Santo ter nos transformado. A cada dia entendemos que o Senhor tem planos para nossas vidas. Por favor, nos ajude, ó Deus, nos prepare para viver a eternidade. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Senhor Sérgio, pode abrir o microfone? É só clicar em cima do microfone. Isso. Tudo bem. Boa noite para todos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvo e te agradeço por este momento de participar com esses irmãos. Eu não conhecia, mas estou conhecendo através da Marta. E dê a cada um a sua paz, o Espírito Santo, para que possamos
refletir na tua palavra o seu desejo, Senhor, e podemos participar do seu reino aqui na terra. Te agradeço por cada um, cada alma que o Senhor criou, que o Senhor trouxe a gente a este mundo, que um dia voltaremos para a casa do Senhor. Que o Senhor permita que a sua palavra viva seja pregada no meio de nós pelos irmãos que o Senhor escolheu e abençoou. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Jesus e o Espírito Santo na Trindade. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, continuando na Tua presença, eu venho agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos trazido. A Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor são infinitos. Obrigada por cuidar de cada um de nós, por nos trazer a este lugar consagrado a Ti, Senhor, onde podemos ouvir a Tua voz através de todos aqueles que vêm aqui se dispor, Senhor, a falar, a ser usado por Ti. Abençoa todas as famílias aqui representadas. Nos dê, Senhor, discernimento para que possamos suportar todas as provações desses últimos tempos. Sabemos, conhecemos, temos consciência do tempo que vivemos, Pai, e que o tempo está muito curto, Senhor. Que possamos viver um verdadeiro reavivamento, que possamos nos dispor ao serviço do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um de nós. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos, não porque eu tenha autoridade de forma alguma, mas porque eu conheço o Deus ao qual eu sirvo. Eu conheço a Tua vontade, Senhor, assim como todos aqui. Dá-nos forças para atender, Senhor, o chamado que o Senhor nos faz diariamente. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te rogo e te agradeço. Amém. Mais uma vez, obrigada, Senhor Francisco, pela mensagem, por se dispor. Obrigada a cada um que veio aqui. Eu quero anunciar que amanhã teremos uma vigília abençoada. Peça à pessoa, quem não é do ministério, peça a quem te trouxe até aqui hoje para te conduzir. Nós temos uma sala também da consagração todos os dias às 5 da manhã e todos são bem-vindos. Basta contactar a pessoa que lhe convidou para esta sala, tá bom? E sigam todos num grandioso e feliz sábado do Senhor. Este dia maravilhoso, esse selo, esse sinal entre Deus e cada um de nós. Eu vou colocar o louvor final e assim me despeço de vocês. Pode ser.
Jesus.